Você sabia que existem 7 faturas de cartão de crédito da gestão André Sanches que não estão nem na mão da Comissão de Justiça do Corinthians, nem com o Ministério Público? Pois é, eu fui atrás dessa informação, apurei o porquê disso e quando que saberemos o que foi cobrado, de que maneira gastaram dinheiro com o cartão corporativo do Corinthians nesses 7 meses que não estão na mão das autoridades nem na mão dos órgãos competentes de fiscalização do clube. Além disso, tem muita coisa hoje para a gente tratar sobre Gaviões da Fiel, sobre as oitivas na Comissão de Justiça, sobre Fabinho Soldado no Core. Eu te explico tudo depois da vinheta. Bora! Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Bora lá falar aqui das notícias do Corinthians, das notícias do Parque São Jorge, já que estamos em data FIFA, tem clássico dia 15, o Corinthians deve ter o Garro de volta, o Charles, o André Ramalho, o Carrilho voltando a treinar com bola ali, transição física, mas ainda não deve voltar a jogar, um caso muito mais sério, mas um Corinthians que deve ter reforços importantes para o clássico contra o Santos, fundamental para essa retomada do Corinthians no Brasileirão e que vai pegar fogo, porque é fora de casa na Vila Belmiro e pega um Santos desesperado para não entrar na zona do rebaixamento ainda sem o Neymar. Mas tudo parado lá no futebol, mas tudo muito agitado, como sempre no Parque São Jorge e nos bastidores. Eu já aviso que tem 2 informações para a semana que vem, que a gente está em meio às apurações e que, enfim, não vou dar nenhum spoiler aqui, mas que são informações importantes. Portanto, não deixe de se inscrever aqui na Salazar TV, acompanhe a Salazar TV, muita informação aqui, você vai ficar sempre muito bem informado, com tudo checado e com bastidores que você só vai saber aqui comigo. Bom, e vamos começar hoje falando então sobre a pressão da Gaviões da Fiel. Quando eu falo pressão, é pressão de verdade, porque é o seguinte, eu soube que líderes da Gaviões da Fiel entraram em contato com Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, e Osmar Stabile, presidente do clube. E este contato foi feito para dizer o seguinte, olha, vocês estão aí apurando a situação do Andrés, do Duílio, do Augusto, cartões corporativos, tá na Comissão de Justiça, vai para a ética, vai para o plenário do CD, mas o recado foi dado no seguinte, o Gaviões não vai se meter nesse momento. Isso é um problema realmente de vocês, dos órgãos competentes. Mas o Gaviões não vai tolerar que essa situação não seja concluída internamente antes da próxima eleição. A eleição está marcada para novembro de 2026 e o recado dado ao clube, à diretoria executiva e ao Conselho Deliberativo da principal organizada do Corinthians foi esse. Se não tiver decidido, se não tiver pautado no Conselho Deliberativo para ter a deliberação, a votação em plenário sobre estes casos, não vai ter eleição. Ah, isso é uma ameaça? Sim, é uma ameaça, nenhuma dúvida, de que não vão permitir que tenha ambiente seguro para que aconteça a eleição. Eu escutei falar até de pneus queimados, amarrar os portões, eles não vão permitir que tenha eleição caso estes assuntos não sejam pautados em plenário até novembro de 2026. Não estou falando nem que eu concordo, nem que eu discordo, isso é informação. Stabile e Romeu foram comunicados desta vontade, entre aspas, do Gaviões da Fiel, tá certo? Importante vocês saberem disso e bora lá entrar no assunto, não vou entrar no assunto do Andrés agora, porque antes eu quero falar sobre Fabinho Soldado e o orçamento do departamento de futebol. O que será que o Core quer com o Fabinho Soldado? Vem que eu te explico. A questão do Fabinho Soldado não tem nada a ver com o futebol. Ah, se esse jogador é ruim, se esse é bom, se esse dá problema, se esse não dá, escalação, contratação do Dorival Júnior, concentração, tem nada a ver com isso. O Core convocou o Fabinho Soldado por um simples motivo. No orçamento feito, a previsão orçamentária feita pela gestão do Augusto Melo, Fabinho Soldado estava presente. Estava lá um valor previsto para gastos com pessoal, que é salário, direito disso, direito daquilo, todo tipo de pagamento que o Corinthians tem que fazer com os funcionários do clube. Pois bem, este gasto do Corinthians foi superado em 6 meses, os 6 primeiros meses deste ano, de 2025,
O gasto previsto ele foi superado em 50 milhões em 6 meses. E desses 50 milhões, cerca de 40 milhões só no departamento de futebol. E é isso que o CORE, Conselho de Orientação, quer saber do Fabinho Soldado, já que não tem diretor de futebol, já que ele é o executivo responsável pela área, sabe, tem tudo isso organizado e sabe o que entra, o que sai, o que contrata, o que vai embora, o gasto que entra, o gasto que sai. Quer que o Fabinho Soldado vá à reunião do CORE e explique o que aconteceu. Por que estourou tanto esse orçamento no departamento de futebol? É isso. É isso que o CORE quer do Fabinho Soldado, tá? O Fabinho Soldado não vai ao CORE. Por quê? Porque o Osmar Stabile entende que ele é um executivo de futebol, ele é um profissional de fora contratado e assuntos pertinentes ao Parque São Jorge, a política, a diretoria, não tem que ser tratados diretamente com ele. Então, o Osmar Stabile quer que o CORE questione o que tiver que ser questionado e que o Osmar Stabile ou alguém da diretoria pode até consultar o Fabinho Soldado, mas essas pessoas da diretoria que irão à reunião do CORE para dar as devidas explicações. O Fabinho Soldado ir até o CORE para explicar para os membros do conselho, isso não vai acontecer, porque o Osmar Stabile não quer que isso aconteça. O Fabinho, claro, também não tem essa pretensão de ir até lá, imagino eu, porque ele não quer se envolver em política. Mas entender a questão do salário dele, por que o salário dele aumentou tanto com Augusto prestes a deixar o cargo, entender por que o orçamento estourou tanto, tudo isso o CORE quer saber e vai em busca dessas respostas. A reunião está marcada para o dia 27 de outubro, vamos ver quem que vai representar a diretoria do Corinthians e levar essas respostas do departamento de futebol, porque Osmar já disse que o Fabinho não vai, mas os questionamentos serão neste sentido. É isso que o CORE quer saber. E aí você vai daí falar, poxa, mas o Fabinho não toma conta do dinheiro, né? Então, se estourou, vamos dar um exemplo aqui. Um monte de caso lá na FIFA. Pô, por que o Fabinho Soldado topou fazer essas contratações? Algumas delas, né? Outras ele não estava ainda. Mas por que ele topou se o Corinthians não tinha dinheiro? E aí, muito provavelmente, o Fabinho vai falar, cara, eu negocio, eu sou o cara do futebol. Agora, quem diz pra mim se tem dinheiro ou não pra isso não sou eu, é o clube, é o diretor financeiro, certo? Quem que autorizou? Pedro Silveira, diretor financeiro de Augusto Melo. Ah, foi ele que autorizou? Pois bem, será convocado. Aí vem a outra informação importante, Pedro Silveira será convocado para essa reunião do dia 27 no CORE a dar explicações das determinações e liberações que ele fez para gastos que o Corinthians teve e que está muito claro que não teve nenhuma condição de honrar, e isso está gerando uma dívida gigantesca que já chegou a 2,7 bilhões de reais assumidos pelo próprio Corinthians. Tá certo? Então, é isso que o CORE quer ouvir do Fabinho, que não vai ser o Fabinho, e do Pedro Silveira, que era o diretor financeiro da gestão Augusto Melo. Agora sim, bora lá entrar no assunto André Sanches. Bom, antes de mais nada, sobre os cartões corporativos utilizados pelo André Sanches, a Comissão Fiscal do Corinthians, acompanhada de Leonardo Pantaleão, presidente da Comissão de Ética, havia convocado o Matias Ávila, ex-diretor financeiro da gestão André Sanches, o Osmar Basílio, ex-presidente do Conselho Fiscal, e o Guilherme Stranger, que é ex-presidente do CORE. Todos naquela gestão do André Sanches, quando ele utilizou o cartão corporativo que está sob investigação, certo? Os três foram convocados para prestar esclarecimentos nessa quinta-feira, dia 9 de outubro. Deles, só Matias Ávila foi quem prestou esses esclarecimentos por vídeo. Ele não conseguia ir até o Parque São Jorge, se colocou à disposição. Aconteceu essa reunião por vídeo e os outros dois não compareceram. Um alegou que estava viajando de férias, o outro alegou que já tinha compromisso pré-marcado, não compareceram e não irão, porque eu soube que agora a comissão enviará questionamentos ao Romeu Thuma Júnior, que fará esse meio de campo, mandará esses questionamentos aos dois, para os dois ausentes se explicarem por escrito, de repente, e retornarem com as respostas para a Comissão de Justiça. E, além disso, na próxima segunda-feira, estão convocados, agora, a próxima segunda-feira, daqui a 3 dias, estou gravando o vídeo na sexta, são convocados Roberson Medeiros Odunga e Haroldo José Dantas Silva. O Haroldo é o atual presidente do Conselho Fiscal e ele assumiu a presidência do Conselho Fiscal lá na época do André Sanches, porque o Basílio precisou se ausentar, já que o Corinthians firmou uma parceria com uma faculdade
verdade, e ele fazia parte de tudo isso, ele teve que sair, e aí entrou o Haroldo no lugar, por isso que ele vai ter que ser ouvido. E o Dunga, ex-presidente da Comissão de Ética do Corinthians, assumiu o Quori, porque na verdade o Stranger ficou por pouco tempo. Ele teve que assumir também um compromisso profissional, ficou ali poucos meses na gestão, e aí o Dunga foi o responsável, ele era o presidente do Quori naquela gestão, responsável por fiscalizar os gastos do cartão corporativo, e como ninguém nunca questionou nada sobre o André Sanches, está na cara, óbvio, que serão responsabilizadas essas pessoas, além do próprio André Sanches, eventualmente, se assim entenderem as comissões do Corinthians e o Conselho Deliberativo. Pois bem, essa é a atualização do andamento das comissões dentro do Corinthians. Isso continua também andando no Ministério Público. O Gavioli, atual gerente financeiro do Corinthians, ele voltará a ser ouvido. O Carioca, que era o motorista do Duílio Monteiro Alves e tudo mais, também deve ser ouvido muito em breve. E as investigações estão avançando. Só que tem um ponto aí que nós da Gazeta Esportiva revelamos em matéria publicada por mim e pelo André Costa, que remete a 7 faturas que estão ausentes de toda essa averiguação. E eu te explico agora, depois desse gole d'água e da vinheta. Vamos lá, gente, sendo bem sucinto para vocês, é o seguinte, as faturas dos 3 anos de mandato do Augusto Melo foram entregues, do Duílio foram entregues, e do Andrés foi entregue a fatura a partir de setembro de 2018. A fatura de setembro remete ao gasto de agosto de 2018 e de janeiro a julho de 2018, o primeiro semestre do mandato de André Sanches. Essas faturas não foram entregues nem à Comissão de Justiça do Corinthians, nem ao Ministério Público. Aí a revelação da Gazeta Esportiva. Portanto, nós temos aí, eventualmente, gastos que não foram apurados, já que, por exemplo, só no caso do André Sanches, a Comissão de Justiça elencou 50 despesas que somam R$190 mil e o mesmo ali que está sendo utilizado pelo Ministério Público, porque o Ministério Público também estava elencando gastos suspeitos, que seriam separados para averiguação, mas os gastos suspeitos do Ministério Público ainda não eram todos estes citados pela comissão. A comissão se adiantou e elencou 50 a 190 mil, fez isso até mesmo antes do Ministério Público, que ainda estava ali, pelo que eu soube, em R$30 mil. Mas o Ministério Público ciente, viu a matéria publicada na Gazeta Esportiva, eu soube que eles já pegaram esses 50 gastos e somaram lá para pontuar e averiguar e questionar os eventuais gastos ilícitos. Bom, vamos lá. Dito isso, o que acontece? Eu fui entender por que dessa lacuna de 7 faturas. E a explicação que eu consegui é a seguinte. O Corinthians foi negociar a folha de pagamento do clube com um banco. Muito normal, muito comum isso, né? Fechou com o Santander. Quando fechou com o Santander, conseguiu os cartões de crédito corporativos adicionais. E aí foi um deles para o presidente do clube. Ali ele passa a ter aquele privilégio. Como o pedido do Ministério Público, do promotor Cássio Concerino foi olha só, eu quero as faturas dos cartões corporativos do presidente, o Corinthians entregou todos que eram dos presidentes. Naqueles 6 primeiros meses, não tinha um cartão para o presidente. Por isso que isso não foi entregue ao Ministério Público. Porque ali era um cartão da American Express, um cartão que era de responsabilidade da diretoria e controle da diretoria para gasto do clube. Do que precisasse no clube, tinha esse cartão para a diretoria utilizar. Ponto. Não era um cartão exclusivo do presidente. Entende? Só que, com o que utilizavam? Vai saber o que tem nessas faturas, né? Por exemplo, a gente pegou aquela lá viagem no Réveillon do Andrés. E se tiver outra viagem nessas faturas? Eu estou dizendo que tem. Estou dizendo o seguinte, mesmo não sendo do presidente, cabe a averiguação de que maneira foi utilizado este cartão nos 6 primeiros meses, já que ele era de responsabilidade e controle da diretoria, mesmo que não exclusivamente do presidente. Esse é o entendimento da Comissão de Justiça e da Comissão de Ética. E é por isso que as comissões solicitaram à diretoria financeira do Corinthians a entrega desses 7 primeiros meses da gestão do André Sanches, a entrega das faturas deste cartão unitário da diretoria e que até agora ninguém nunca viu, ninguém sabe o que tem lá. Então as comissões, elas se anteciparam, porque o Ministério Público não fez esse pedido, o Ministério Público não tinha esta informação revelada pela Gazeta Esportiva de que era um cartão só e não era do presidente, e a intenção do Ministério Público com isso, então, olha, eles nem vamos então solicitar isso, porque a Justiça já nos concedeu a quebra do sigilo. Vamos na quebra do sigilo e vamos pegar lá essas informações. Esse é o entendimento do Ministério Público, que soube a partir
partir da matéria publicada na Gazeta Esportiva de que não tinha, esse cartão era da American Express, cartão único e não tinha cartão para o presidente ali. Aí, a Comissão de Justiça do Corinthians não vê assim, vê que ela resolveu se antecipar, não aguardar a quebra, não aguardar o Ministério Público, quer essas 7 faturas, quer averiguar as 7 faturas para então questionar os eventuais responsáveis se ali for constatado algum gasto estranho. Percebe? Então é importante a gente destacar este trabalho da comissão, como ele se assemelha ao trabalho do Ministério Público em vários pontos, mas em diversos outros pontos não. Ele não apura crime e ele também pode ter a sua conduta individualizada, né? Autônoma, independente. O Ministério Público não quer solicitar essas 7 faturas, mas a comissão quer e já solicitou. Então a gente muito provavelmente vai ter essa resposta do que foi utilizado nesse período pela fiscalização interna do clube e não pelo MP, que pode até chegar essa resposta um pouco mais lá para frente. E não sei se ele também divulgará essa resposta. Então, uma informação importante, uma explicação primeiro por que ela não foi entregue. O Corinthians está à disposição para entregar caso seja solicitado, como aconteceu agora nas comissões, explicar o trabalho da comissão e o trabalho do MP, como eles têm metas e estratégias distintas sobre isso e aguardar para ver quais serão os próximos passos a partir desse entendimento do que era e de como era utilizado este cartão. O importante de tudo isso é que as pessoas saibam, tem 7 faturas aí que ninguém tomou conhecimento até agora e que a gente deve saber em breve do que se tratava. Tá certo? Essa informação foi confirmada pelo Corinthians, foi confirmada pelo Ministério Público e também pelo Leonardo Pantaleão, que enviou esse pedido à diretoria financeira do Corinthians. Aguardemos os próximos passos. Antes de mais nada, antes de fechar aqui o vídeo de hoje, vamos falar rapidinho de outro assunto muito importante, que é a reforma do Estatuto do Corinthians. Já ia me esquecendo. Bom, vamos lá, ficar em cima dessa história do estatuto, porque é importante que se cumpra o cronograma estipulado pelo Romeu Tuma Júnior para que a votação e a reforma do estatuto aconteça ainda neste ano. E o que eu falo sempre, não adianta só reformar o estatuto, porque se reformar, mas não atingir os pontos mais sensíveis, aqueles pontos que de fato vão permitir uma mudança radical na estrutura e governança do Corinthians, aí não adianta nada. Não adianta falar, reformamos o estatuto. Então vamos ver que reforma será feita. Para mim, esse é o ponto. Concorda comigo? Deixa nos comentários. Mas qual que é a atualização sobre isso? A Comissão de Reforma do Estatuto concluiu o pré-projeto, o texto. O pré-projeto foi concluído e foi entregue para o Romeu Tuma Júnior nessa sexta-feira. Vai ter uma análise técnica deste texto e aí ele, nos próximos 10 dias, será encaminhado para em outubro, ter uma discussão, passar a ter uma discussão do texto com lideranças de chapas, coletivos, organizações, enfim, qualquer tipo de organização e coletivo do clube vai poder passar a discutir junto ao Conselho Deliberativo este texto, este pré-projeto. Para em sequência depois as outras situações, mas é um avanço importante, a gente tem que ficar de olho nisso e principalmente agora entender qual pré-projeto será apresentado. Porque não adianta reformar o estatuto, só tem que ver qual é a reforma que será feita. Não adianta depois falar reformamos, mas não adiantou nada. Que reforma? Cadê o texto? Vamos ver. Está atendendo os pontos mais importantes, sensíveis e necessários? Está? Não está? O que precisa ser inserido, o que não está lá? O que precisa ser modificado? É isso que vai acontecer a partir de agora, em outubro, daqui a uns 10 dias, quando o Romeu levar isso para discussão no Conselho com as lideranças do Corinthians, sejam elas chapas, alas, organizações e o que for. Então, um importante passo e a gente tem que continuar em cima, mas é esse próximo capítulo que eu julgo como um dos mais importantes e que terá muito mais repercussão do que nós estamos tendo agora, porque aí começarão as discussões sobre o texto. E é isso que importa, tá bom? A gente vai atualizando vocês. Pessoal, é isso. Não deixem o vídeo sem dar o like aqui pra mim. Se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos. Dá nos comentários o que você pensa, o que você acha sobre tudo isso. Se cuidem. Aquele abraço. E aí, curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião. Se inscreva e compartilhe esse vídeo. E fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.